Olá, seja bem-vindo ao projeto de memórias do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Esse projeto foi criado e apresentado por mim, Lincoln Ribeiro, e meu amigo Victor Birwald. O intuito de nossa iniciativa é contribuir para a divulgação de ciência e para registrar a trajetória dos professores do Instituto, focando em seu trabalho acadêmico e área de especialização. Neste episódio, vamos entrevistar Antônio de Toledo Pisa, professor do Departamento de Física e Matemática e pesquisador na área de Física Nuclear. Olá, professor, seja bem-vindo ao Memórias do Instituto de Física da USP. Como foram os seus primeiros anos de educação básica e o senhor já tinha uma aptidão para física e matemática nessa época? E quais eram as suas perspectivas e entendimentos sobre fazer ciência? A história como eu fui parar na Faculdade de Filosofia é curiosa, porque a minha ideia era fazer talvez um curso de engenharia, porque eu tinha uma certa afinidade com coisas mais exatas e mais assim técnicas. No entanto, o que aconteceu foi que quando eu estava me preparando para o vestibular, o meu pai apareceu em casa com um catálogo da USP. Eu acho que o catálogo era de 1950. Eu fiz vestibular em 56, eu acho. Foi 56. O catálogo era de 1950. E aí eu peguei e abri lá na Escola Politécnica e olhei os cursos de engenharia, tinha todas as disciplinas, ano por ano, etc. E eu vi que tinha coisas que me interessavam, mas tinha umas coisas que eu achava meio chatas, que eu não queria, eu passaria sem elas. Aí eu fui folheando um pouco mais adiante o livro e vi um outro curso que tinha só as coisas que me interessavam e não tinha as que não me interessavam. Eu fui ver que curso era o curso de física. Então eu resolvi fazer física, o vestibular para física desse jeito, quer dizer, simplesmente pelo interesse que eu tinha e pela ausência das disciplinas mais técnicas de engenharia, como resistência de materiais e coisas desse tipo. Então, tinha mecânica racional, tinha outras coisas, enfim. Então foi assim. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer na física. Eu só tinha um interesse por conhecer a natureza desse ponto de vista, tá certo? De um ponto de vista assim mais quantitativo e exato. E não me interessava tanto problemas de tecnologia e coisas desse tipo. Então foi isso. Eu não tinha ideia do que era ciência nem coisa nenhuma. Então foi ingenuidade também. E o seu pai, ele era cientista, professor, ou não? Não, meu pai era engenheiro civil. Ele fez uma especialização num certo momento em metalurgia e ele trabalhava com metalurgia, mas era um engenheiro. Tá. E na escola o senhor teve alguma influência para física e matemática ou, como o senhor disse, foi algo depois meio aleatório ali com o livreto mesmo? Não. Na escola, como na escola se diz, no secundário. Isso. Não, no secundário eu fiz um secundário normal, científico, e obviamente eu gostava da disciplina de física, menos da de química, e eu tive muito pouca ou nenhuma biologia, você entende? Então, fazia parte dos meus interesses, mas não, digamos, mas eu não tinha assim um projeto profissional, de fato. Não tinha. Ele aconteceu depois, espontaneamente, digamos. Entendi. E, professor, o senhor começou o bacharelado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências da USP, antiga... Ciências já e Letras. Não existe mais. E antes mesmo até do Instituto de Física existir. E isso foi mais ou menos ali no meio, para o final dos anos 50.
como foram os seus primeiros anos no curso de graduação com relação às disciplinas, o relacionamento com outros professores e com os professores e outros alunos, e como que era para o senhor as disciplinas de laboratório e o deslocamento dentro da cidade de São Paulo até a faculdade naquela época? O deslocamento eu ia mais ou menos, havia ônibus, eu ia de ônibus, o ônibus entrava pelo Butantã, por dentro do Butantã, que era o único jeito de chegar na cidade universitária, mas isso já foi no fim, porque só no fim que eu tive algumas aulas, em particular de laboratório na cidade universitária. O grosso do curso eu ainda fiz na Faculdade de Filosofia da Maria Antônia, onde depois houve a tal entreveiro com o Mackenzie ali em frente, na Rua Maria Antônia. Foi ali que tinha a matemática e a física da Faculdade de Filosofia, que eram departamentos da Faculdade de Filosofia, funcionavam ali naquele prédio da Maria Antônia, onde hoje eu não sei o que é, um museu, alguma coisa assim. E o curso, as disciplinas foram para mim uma enorme decepção em vários aspectos. Tinha cursos horríveis, como geometria analítica, que era um monte de técnicas abstrusas, complicadas e inúteis, né? E tinha algumas coisas que eram mais interessantes. A física mesmo era mais interessante. Mas a física do primeiro ano também foi meio decepcionante. Eu tive o meu professor no colegial, no curso secundário, foi muito bom. No curso médio, né? Ensino médio. Foi muito bom. Então, a minha Física 1 não foi muito diferente do que eu tinha estudado no colegial. Depois, a coisa melhorou um pouco no segundo ano, porque no segundo ano o curso de Física foi eletromagnetismo e o professor era o professor Goldenberg, que ainda está por aí, né? Ele foi reitor até, ministro e várias coisas. E ele era um professor interessante e estimulava as pessoas. Ele sugeria que os estudantes preparassem alguns seminários. Eu preparei alguns seminários sobre as experiências de Coulomb, onde ele determinou a lei de Coulomb do inverso do quadrado da distância, essas coisas, né? Então aí começou a melhorar. Então, e aí teve umas disciplinas de matemática também mais interessantes, como álgebra linear e coisas desse tipo. O professor Abrão de Moraes deu um curso excelente de mecânica racional, que chamava, e aí a coisa melhorou. Mas no início, a coisa foi, o primeiro ano foi meio, eu levei meio assim, digamos, quase que sem prestar muita atenção, levei meio na brincadeira. E, professor, como que era a infraestrutura da biblioteca naquela época? Tinha uma biblioteca, acho que não como a que a gente tem hoje. Tinha uma biblioteca da física no quarto andar da Maria Antônia. E era uma biblioteca interessante. Era uma biblioteca pequenininha, não tinha espaço de leitura. Era uma sala pequena, cheia de livros. E na entrada tinha uma senhora que era secretária do departamento de física e que também funcionava como bibliotecária. Era uma coisa bem pequena, realmente. Física era um departamento da faculdade, e a faculdade era uma unidade universitária, né? Entendi. E o acesso à biblioteca tinha o horário definido ou era aberta 24 horas? Não, a biblioteca tinha um horário comercial praticamente. O prédio fechava. Tinha curso noturno também, então tinha um horário noturno, mas a biblioteca não era um lugar assim de vivência, digamos, de trabalho. Era um lugar de referência. A gente ia lá catar um livro, olhar alguma coisa. Porque a biblioteca era realmente dentro de uma sala pequena.
tinha, E os sei lá, uns exemplares, 4 ou professor? 5 estantes lá. Era pequeno o negócio, não era grande. E nela também tinha, sei lá, periódicos, revistas, também é um caminho de ter acesso à biblioteca, ou como que faziam os estudantes para ter acesso a essas coisas? Desculpe, você pode repetir a pergunta? Quanto ao acesso aos periódicos, por exemplo, hoje em dia na biblioteca, nós conseguimos lá ter Sim, uma parte... sim, praticamente. Eu fui saber que existiam periódicos, eu acho que depois do 3º ano. Você entende? A Entendi. coisa era mais devagar naquele tempo, quer dizer, a gente não estava assim. Quer dizer, eu comecei a olhar periódicos, quando eu fiz, no 2º ano, o professor Goldenberg, que era o nosso professor de Física 2, Física 2 era um ano a rigor, certo? Tinha um ano de Física 1, depois Física 2. E Física 2, então, ele era o nosso professor, e aí, depois desse seminário, ele mais ou menos gostou do seminário que eu dei sobre Coulomb, e ele me transformou em um, como é que se chama isso? Monitor. Então, eu fui monitor do laboratório para o 1º ano, laboratório didático de 1º ano. Então, eu ficava lá, discutindo, mostrando para o pessoal como é que mexia com aquelas coisinhas lá. E aí eu comecei a ver que lá no prédio Jafé, que é onde essas coisas aconteciam, tinham revistas por cima das mesas. E aí eu comecei a ver os periódicos. A primeira vez que eu vi um Physical Review foi quando eu era monitor. E não foi na biblioteca. Foi em cima da mesa de alguém lá. As pessoas tinham as Physical Review em cima da mesa e liam assim. Não tinha xerox naquele tempo. E, professor, as pessoas tinham que ler a revista mesmo. na época que o senhor estava na graduação, a gente já tinha os computadores já estavam aparecendo bastante e se tornando essenciais para diversas atividades humanas, né? Como que foi a sua experiência com essas novidades? Antes do senhor entrar na física, se o senhor teve acesso a alguma coisa, por ter o pai engenheiro? Se o senhor fez algum curso de programação na época da sua graduação ou pós? E se tinha alguma infraestrutura computacional para física, alguma coisa de cartões perfurados? Olha, o primeiro computador que apareceu na USP foi em 1620 e eu já era formado. Era um IBM 1620, que era uma coisa que não tinha sistema operacional, se você quiser saber. Quer dizer, essa coisa de computação é relativamente bastante recente. Esse ano, quando foi? Deve ter sido 1960, 60, por aí. 60, 61. Foi o primeiro computador. E era um computador extremamente primitivo. Ele não tinha sistema operacional. A gente tinha que chegar lá, limpar a memória, depois colocar uma pilha de cartões, que era o compilador. Então ele digeria o compilador. Aí a gente tirava a pilha de cartões e colocava a pilha de cartões nossos, que era o programa. Eu aprendi, nesse caso, um Fortran primitivo e fiz algumas coisinhas em Fortran primitivo, mas eu já era formado, certo? E foi aí que foi. E depois de a gente compilar o nosso programa, a gente tinha que zerar a memória outra vez. E como é que o programa compilado, o computador furava cartões com ele. E aí a gente tinha que limpar a memória e colocar o programa compilado e deixar ele rodando. O que ele tinha de memória devia ser... não chegava a 1 megabyte, eram alguns K de memória que ele tinha. Isso era a computação da USP nos anos 60, no começo dos anos 60. E como que o senhor aprendeu a programar lá, professor? Foi sozinho? Não, eu aprendi o Fortran é uma coisa fácil de aprender. Então eu aprendi um pouquinho de Fortran e depois eu fui desenvolvendo mais um pouco. Depois no fim um pouco mais adiante dos anos 60,
Aí eu saí do país para fazer doutoramento fora. E aí eu aprendi um pouco mais de Fortran e programei computadores também com cartões fora, né? Toda a computação que foi feita para minha tese foi feita na época da minha tese de doutoramento, foi com máquinas de cartões e sem terminal, não havia terminal. E professor? A gente colocava as caixas de cartões, alguém levava, punha no computador e aí a gente tinha que esperar o dia inteiro para voltar a coisa com uma resma de papel com a saída, tá certo? Professor, você lembra... A resma de papel era decepcionante porque tinha um erro de sintaxe na primeira linha e você tinha que fazer tudo de novo. O senhor lembra algum programa qual simulação que o senhor fez num sistema desse? Eu fiz vários programas de análise, de cálculo de física nuclear e de várias coisas. Antes disso, eu fiz várias contas em máquinas de calcular mecânicas, eletromecânicas. Durante o meu doutoramento, eu me lembro que eu tinha que, às vezes, brigar com as pessoas pelo uso de uma máquina durante uma tarde, porque muitos estudantes queriam a mesma máquina. Então, a coisa era assim, quer dizer, cálculos a gente tinha que ter uma ideia bem clara do que queria e não perder tempo com bobagem, porque era difícil fazer. E o senhor teve um curso, uma disciplina de física nuclear durante a graduação, professor? Só no último ano. Teve um curso de física nuclear que chamava aperfeiçoamento, o curso, tinha uma palavra qualquer assim. Era um curso optativo. Então a gente escolhia, podia fazer uma ou duas disciplinas de uma certa escolha lá, e eu escolhi física nuclear, uma delas. Mas não foi interessante, não. O senhor lembra que... Eu aprendi mais física nuclear porque quando eu era monitor, eu comecei a fuçar lá com professores que estavam trabalhando em física nuclear e aprendi, ajudava eles com algumas coisas e fui aprendendo algumas ideias. Uhum. E depois eu fui, durante o meu último ano, no último ano, eu fui numa escola latino-americana de física, onde teve um curso de física nuclear especificamente fora, de um mês intensivo. E aí foi o que aprendi. Eu aprendi uma coisa um pouco mais consistente, né? E teórica, né? Foi um curso teórico esse. Professor, né? E para estudar física nuclear e outras disciplinas, o material disponível para estudo em português nessa época era escasso? Não, a gente não lia quase nada em português. A gente comprava livros, lia em livros e livros importados, que havia muitas livrarias, até no centro da cidade, a gente comprava livros, simplesmente. A gente tem até hoje muitos livros que eu comprei naquela época. E eram livros em geral em inglês, alguns em italiano, porque havia uns físicos italianos da época do Fermi lá na Itália que publicavam livros interessantes. E havia uma livraria italiana na Barão Tapetininga, chamava Bodega do Livro Italiano, e eles tinham essas publicações técnicas de física em italiano. Francês pouco, muito menos. Mas basicamente francês, inglês e italiano. Mas basicamente inglês e pouquinho de italiano. Português praticamente nada. Até no curso de física do segundo ano, o livro-texto era um livro em inglês. Ou seja, quem não soubesse inglês no começo do curso estava perdido, né, professor? Tinha que saber para poder acompanhar a material. Mas tinha eu acho que tinha um exame de língua para entrar. Precisava fazer um exame de língua, eu acho. Ah, entendi. Tá bom. Então já passava um filtro. No vestibular. Eu podia escolher a língua, sei lá, alguma coisa assim. Mas
mas era um exame muito elementar, tá certo? Quer dizer, então, ler uma coisa é mais difícil. Mas o pessoal se virava, entende? Quem tá, se você está interessado numa coisa e você sabe que essa coisa está escrita ali, você tenta entender e você faz o que for preciso para entender, sabe? É assim que eu acho que funcionava. E, professor, como que foi o seu relacionamento com os primeiros físicos formados pela USP e também o Gleb Boatag? Então, o Mário Schemberg, o Marcelo Damy, Abraão de Moraes, César Lattes. O senhor chegou a conhecer esse pessoal e ter aula com eles nessa época? Não, eu conheci melhor o professor Schemberg, o Mário Schemberg. O Mário Schemberg, eu nunca assisti nenhum curso dele, mas eu conheci ele bem, porque ele foi diretor do Instituto durante um tempo, e eu me lembro dele lá no quarto andar da Maria Antônia. Ele era uma figura muito interessante, tá certo? Porque ele tinha vários interesses também. Ele era patrono de uma grande quantidade de artistas, artistas plásticos. E a casa dele era um verdadeiro museu, porque os artistas plásticos doavam obras para ele, né? Então ele tinha um monte de coisas. Ele era uma pessoa muito interessante. O Marcelo Damy, eu conheci muito pouco, indiretamente, embora eu me beneficiei bastante graças a ele. Eu devo a ele um certo apoio, pelo seguinte: quando eu fui fazer doutoramento fora, eu fui com uma bolsa bem baixa, que era uma bolsa oferecida pela UEA, foi a bolsa que eu consegui. Com essa bolsa eu não iria conseguir sobreviver lá. E aí o Marcelo Damy, que estava, acho que nessa época ele estava trabalhando no IPEM, ele me arranjou uma suplementação dessa bolsa para ter uma certa quantia que me permitia viver normalmente lá, tá certo? Então, e essa bolsa, isso durou durante todo o meu doutoramento lá, que foi feito em 3 anos. É claro que essa bolsa que eu fiz, que eu tinha, pagava o grosso, que era as taxas da universidade lá, né? E essa bolsa eu usei durante o primeiro ano. No segundo ano lá, eu já consegui uma bolsa da própria universidade, mas que também me dava muito pouco sobra de dinheiro para viver. E aí, outra vez, a suplementação da CENEM via Marcelo Damy foi muito importante. E quem mais? Quem mais dos antigos que você mencionou? O César Lattes, o Abraão de Moraes. O César Lattes era uma figura interessante. Ele apareceu, de repente, quando eu estava no 3º ano, para dar uma coisa que chamava Física Superior, que hoje chama Estrutura da Matéria. Mas ele era uma pessoa completamente enlouquecida. Ele não era capaz de dar 2 aulas em sequência, uma com a outra. Ele às vezes dava, às vezes desaparecia durante um tempo indeterminado, outras pessoas davam qualquer coisa, e foi uma loucura o tempo dele. Mas então eu conheci ele assim, como uma pessoa exótica e curiosa, mas não muito tratável, digamos. Mas pelo menos essa aula que o senhor viu foi alguma coisa interessante, professor? Sim, ele sempre falava o que estava na cabeça dele, você entende? Ele não dava aula, ele falava o que estava na cabeça dele. E é interessante você ouvir, mas você não está. Você diz, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou assistindo uns showzinhos de alguém ou estou para aprender alguma coisa, né? Uhum. Então é assim, quer dizer, é interessante, mas era um pouco frustrante também. Sim. E o professor Oscar Sala também, o senhor teve contato? Oscar Sala, sim. Oscar Sala eu tive um contato bem mais extenso, porque quando eu voltei do meu doutoramento, eu já tinha havido a reforma universitária e eu fui para o Departamento de Física Nuclear, que era um departamento ele era catedrático desse Departamento de Física Nuclear. Então eu fiquei sob a égide do Oscar Sala
durante vários anos, até que mais tarde, bem mais tarde, apareceu aqui o Moisés Nussensweig, também veio para o departamento do Oscar Sala, e uma das missões dele era fundar um departamento novo de física teórica. E ele se pôs a fazer isso e durante um ano depois, ou coisa que valha, 1 ou 2 anos depois dele ter chegado aqui, ele foi fundado o departamento atual de física matemática. Ele devia ser um departamento, era um departamento de física teórica, mas aí alguém no instituto, já era instituto de física então, disse que esse nome era uma marca registrada de alguém e não podia ser usado, então inventaram física matemática. Eu acho que porque uma das disciplinas que o Moisés Nussensweig ensinava lá nos Estados Unidos era física matemática, certo? Então se chamava física matemática. Mas é um nome um pouco de fantasia. Embora tenha físicos matemáticos também, mas o grosso dos físicos lá não são o que a gente chama, estritamente falando, físicos matemáticos. Atualmente tem o João Barata, praticamente. Outros que estiveram lá foram o Walter Brzezinski, o José Fernando Pérez. Esses foram físicos matemáticos, propriamente ditos. Agora, tem muitos que são físicos de partículas e teoria de campos e outras coisas, né? Físicos teóricos, de qualquer jeito. Bom, professor, voltando um pouco no tempo, em 1962, antes até mesmo de terminar o seu doutorado, o senhor já tinha publicado um artigo sobre física nuclear com Goldman e Silva. O senhor pode nos contar um pouco sobre essa história? Isso aí foi um subproduto das minhas aventuras lá no departamento do Goldenberg. Quer dizer, na cadeira do Goldenberg, que era a cadeira de Física Geral Experimental, antes da reforma, né? Física Geral Experimental, que era a cadeira do Marcelo Damy de Souza Santos, mas ele estava afastado. Então, quem estava regendo a cátedra era o José Goldenberg. E o Yuda Goldman apareceu lá e foi contratado por um tempo. E o Goldenberg me colocou como uma espécie de assistente aluno, né, para ajudar as coisas do Yuda Goldman. E aí apareceu também, durante um certo tempo, o Eli Silva. Então, o Yuda Goldman e o Eli Silva resolveram fazer uma experiência, e eu participei da experiência, mexendo lá com eles, operando um pouco o Betatron, que foi a máquina onde a coisa foi feita. E aí ganhei o meu nome no trabalho, só isso. Mas eu fui um aprendiz no meio dos 2 professores lá, que são os outros autores, né? Mas esse foi um trabalho experimental, então, professor? É um trabalho instrumental e meio inconclusivo. Se você ler, você vai ver que ele é meio inconclusivo. E depois, na sua pós-graduação, não existia no Brasil ainda doutorado, né, professor? O pessoal do doutorado fora. Ia para fora do Brasil. No caso, o senhor foi para o MIT e o senhor falou um pouco sobre a bolsa, né? Como que era para entrar no processo do MIT? Como é que foi isso? E como que essa experiência mudou o seu caráter mesmo de pesquisador? Bom, eu posso te dizer o que aconteceu quando eu me formei. Um pouco antes de eu me formar, apareceu um camarada aqui que tinha se doutorado no MIT com o Weisskopf, que chamava Luiz Carlos Gomes. Não sei se você já ouviu falar. Não é o Luiz Carlos Gomes, tem outro Luiz Carlos Gomes que entrou para a política depois e tal, mas não é esse, é um Luiz Carlos Gomes que se formou no Rio de Janeiro e se doutorou com o Weisskopf no MIT. E ele veio para São Paulo nos anos, em 61 mais ou menos, 60 ou 61, 60 eu acho. E ele foi trabalhar no Instituto de Física Teórica.
na Rua Pamplona, já ouviu falar, né? Sim, sim. Hoje é o Instituto de Física Teórica da Unesp, que funciona lá na Barra Funda. Mas ele funcionava na Rua Pamplona, numa casa, num casarão que ainda existe lá. Então eu estava em contato com ele. Ele foi muito importante para a gente, porque ele veio com as ideias do MIT. E aí que eu vi que a física, para valer, a física que se fazia no MIT, era uma outra coisa. Não era bem o que a gente podia imaginar, extrapolar a partir daqui. E ele, o tempo todo, jogava problemas para a gente pensar e coisas assim. Então foi extremamente interessante. E assim que eu me formei, ele diz, agora você tem que vir para o Instituto de Física Teórica, porque aqui que a USP é uma coisa muito precária, não vale a pena, você tem que vir aqui, o futuro está aqui. Então eu fui para lá. Então eu fiquei como uma espécie de recém-contratado, novato, no Instituto de Física Teórica. Foi meu primeiro emprego, logo depois de formado. Esse emprego durou mais ou menos 6 meses. Porque 6 meses depois, o Luiz Carlos, que estava interagindo com a Sala, que estava preparando uma tese de cátedra, porque ele não tinha feito concurso formalmente ainda. Então estava preparando. E o Luiz Carlos Gomes era um físico teórico, e ele fez, então, uma certas análises dos dados que o Sala tinha, e estava, então, interagindo fortemente com o Sala. E aí ele se entusiasmou com a USP outra vez. E aí ele era uma pessoa muito, assim, elétrica, então ele chegou para mim e disse, olha aqui, a gente tem que ir para a USP, porque lá tem alunos. Alunos é que é uma coisa viva. Aqui não tem quase alunos no Instituto de Física Teórica. Você tem que ir para lá. Eu vou para lá agora. Venha comigo para lá. Então eu me mudei outra vez do Instituto de Física Teórica para o Departamento de Física Nuclear, ficando, trabalhando como uma espécie de assistente para o Luiz Carlos Gomes. Foi aí que eu comecei a realmente fazer alguns probleminhas de física teórica que ele me orientava, entende? E ele foi instrumental também, ele me facilitou a minha aceitação no MIT. Porque eu fiz a aplicação normal, mandei a papelada toda, e o MIT me pôs numa fila de espera. E aí ele escreveu para o MIT, falou com o pessoal lá e eles me aceitaram rapidamente. Foi assim que eu fui para o MIT. Professor, o seu orientador, o físico teórico Arthur Kerman, foi orientado pelo brilhante e premiado Victor Weisskopf. Como era a sua relação com o Kerman? E quais disciplinas o senhor cursou no MIT naquela época? Sim. E queríamos ouvir um pouco sobre o tema do seu doutorado e o desenvolvimento da sua pesquisa sobre o assunto nesses anos. Sim, pois não. A coisa foi a seguinte, eu fui para o MIT, então, quando eu cheguei eu não tinha a menor ideia de com quem que eu ia trabalhar lá, quem que ia me orientar, e a primeira coisa que eu me matriculei em disciplinas normais de pós-graduação. Então, eu tinha feito já um curso no Brasil chamava aperfeiçoamento no 4º ano de mecânica quântica, mas eu me matriculei no curso de mecânica quântica. Também me matriculei num curso de física nuclear e numas 2 ou 3 disciplinas que eu não me lembro mais. E aí eu descobri também outra coisa. Lá a gente tinha que se matricular numa disciplina que fosse fora do departamento de física, porque eu era aluno do departamento de física, que chamavam minor. Então eu tive que escolher uma disciplina de outra coisa. Então eu escolhi uma disciplina no departamento de humanidades de epistemologia, uma coisa assim que foi uma má escolha, mas foi isso. Então eu fiz essas disciplinas. Eu fiz física nuclear, física e mecânica quântica e eletromagnetismo. Foram as coisas que eu fiz lá. Aí isso foi durante um semestre. Depois de um semestre, tinha matrícula para o semestre seguinte. A matrícula lá, a gente tem um professor que você pode consultar para obter orientação para como você vai se matricular. Então, uma das coisas que eu fiz nessa matrícula no 2º semestre, eu cheguei para esse professor que me orientava,
que é ex officio, né? Ele foi designado meu orientador pelo MIT, e eu disse para ele, eu gostaria de começar a trabalhar em alguma coisinha de pesquisa, e eu precisaria arranjar um orientador. E eu queria alguma sugestão para quem eu poderia procurar para ver se ele me aceitaria para me orientar. E aí ele diz, sim, eu sugiro o professor Kerman, o Arthur Kerman. Foi assim que eu cheguei ao Kerman, orientado pelo meu Registration Officer, que chamava. Quer dizer, oficial de matrícula, né? Então, ele me orientou, eu fui lá, bati na porta do Kerman e disse, eu estou vindo aqui porque, por sugestão do meu Registration Officer, eu gostaria de trabalhar em alguma coisa de pesquisa, pensando num doutoramento e tal. E aí ele diz, então ótimo, você acha que procurou a pessoa certa? Foi a primeira reação, eu me lembro até hoje a frase dele, é isso que ele me falou. Ou procurou a pessoa certa. Aí ele diz, muito bem, vamos ver. Eu vou começar, para nós nos conhecermos um pouco melhor, eu vou lhe dar um pequeno problema. Ele falou, a little problem. Esse é um problema que não vai dar grau nenhum para você. Mas se você fizer, a gente vai também aprender alguma coisa e vai se conhecer mutuamente. Então ele me deu um problema. Eu fui para casa, comecei a fazer o problema, não entendi, voltei lá algumas coisas, ele me perguntou que tipo de dúvida eu estava tendo, eu expliquei a dúvida, ele disse, essa dúvida é isso, assim. Aí eu fui para casa e mais ou menos, aí deslanchei um pouco o problema fui mostrar para ele, pronto, e ele achou que estava ótimo e pronto. Então foi assim, aí eu acabei esse trabalho, ele deu um trabalhão depois de encaminhado, aí eu tive que fazer uma conta enorme, inclusive uma conta numérica em máquinas de calcular mecânicas, porque não havia computação nessa época disponível, e usando tabelas em livros e coisas desse tipo. E isso deu um trabalho, é um trabalho que está publicado, Physics Letters, junto com o Kerman e David Brink. David Brink é um inglês que tinha sugerido esse little problem para o Kerman. Então, eu só conheci o David Brink muito mais tarde. Então, eu resolvi, eu implementei uma ideia do Brink que me foi transmitida pelo Kerman, a quem eu cheguei pelo meu Registration Officer. Esse foi o caminho. Isso é assim como as coisas funcionam lá. É bem informal e muito eficiente. E muito exigente também. E, professor, o senhor lembra como existia um sistema de créditos de disciplinas que precisava cumprir lá para se formar? Sim. Não havia nenhuma exigência de créditos para o doutoramento. A única exigência é que tinha que passar num exame que chamava General Doctor's Qualification Exam. É um exame que tem uma parte escrita, quer dizer, duas partes escritas, uma sobre física moderna, antes sobre física clássica e outra sobre física moderna, e depois tinha um exame oral, com uma banca, designada para cada pessoa, para cada estudante. Então, e esse exame era normalmente feito no início do segundo ano. Então, no início do segundo ano, eu me inscrevi nesse exame, me preparei para o exame e fiz o exame. Fiz os exames escritos, passei e depois fiz o oral. E aí, então, só depois de passar nesse exame que a gente pode se matricular em doutoramento. Aí eu passei a ser um candidato ao doutoramento. Se eu não passasse ao exame, eu não podia fazer doutoramento. Entendi. É um filtro deles, né? Se o senhor não quisesse fazer nenhuma disciplina, então não precisava, é só passar no exame que está tudo certo. Exatamente, quer dizer, mas o que eu ia fazer lá? Eu tinha que fazer alguma coisa, né? Então eu estava até pagando, né? Então, quer dizer, a bolsa estava pagando, eu estava pagando bastante dinheiro. Então eu fiz, eu aprendi muito, né,
nesse curso de mecânica quântica especialmente, foi dado pelo Kerson Huang, que é um professor muito bom. Ele é um professor excelente. Foi o melhor professor que eu tive no primeiro ano lá no MIT. Como Legal. professor assim, de curso, né? E do ponto de vista de estrutura, comparando com a USP, estava 1000 anos à frente em bibliotecas, laboratórios, esse tipo de coisa? Sim, a biblioteca era uma coisa enorme, não fechava nunca, dia e noite, 24 horas por dia, tá certo? A gente podia trabalhar lá na biblioteca. Eu trabalhava o tempo todo na biblioteca, tá certo? Eu tinha uma sala com outras pessoas, mas em geral era meio barulhenta, era uma sala de estudantes com barulho. Então eu preferia trabalhar na biblioteca, que era uma biblioteca enorme, cheia de livros, com um porão também cheia de livros e vários mezaninos cheios de livros. Era uma biblioteca realmente muito grande. Então, E, professor, como que foi o seu retorno ao Brasil? Quando o senhor terminou lá o seu doutorado, o senhor sabia de alguma oportunidade para voltar para a USP? Tinha alguma proposta sim, para aí quando eu terminei o doutorado, o Luiz Carlos Gomes continuava na USP. Entre mentes, o Luiz Carlos Gomes teve um estágio também no MIT, teve uma época que ele estava lá enquanto eu era estudante. Depois ele voltou para cá e continuou no departamento de física nuclear. E quando eu terminei o doutoramento, eu avisei ele, terminei o doutoramento, ele falou, então venha para cá, que venha trabalhar aqui no nosso departamento de física nuclear. Então eu vim praticamente com um lugar marcado. Você vê que uma mata, né? Quer dizer, que facilidades, né? Não tinha concurso nem nada. Não teve concurso. Quer dizer, simplesmente, também eu ganhava pouco dinheiro. Quer dizer, o Oscar Sala tinha uma verba especial, que acho que, se não me engano, era até da Força Aérea Americana. E ele podia pagar estudantes com isso daí. E ele me pagava alguma coisa por mês. Eu me lembro que ele pagava pouco, porque nessa altura eu já tinha 2 filhos, né? Mulher e 2 filhos, e precisava de dinheiro. E quase não chegava no fim do mês o dinheiro. Então, aí eu comecei a fazer concursos furiosamente, né? Um ano depois de fazer o doutoramento, eu fiz um concurso de livre docência. Na própria USP? Na própria USP. Para ganhar mais. Entendi. E quando o senhor voltou para cá? Eu tinha mais ou menos perdido um pouco o medo da USP. Eu vi que aqui a coisa para mim era fácil, então eu olhei as livres docências e disse, isso aí eu posso fazer. E fiz, né? E consegui a livre docência. Então, junto com o Luiz Carlos Gomes, aliás. Tá. Então, Ele também fez a livre docência junto comigo. Nós éramos os 2 candidatos. Entendi. Então, quando o senhor voltou para cá, o senhor entrou com status meio de temporário na contratação, fez a livre docência para mudar a sua titulação dentro da USP, mas já dava todos os cursos como professor? Sim, eu já dei curso até antes de ir. No ano antes de eu ir, eu tive que dar um curso de... calhou para mim. Eu vou te... me lembrei agora do detalhe. Foi o seguinte, quem ia dar esse curso era o Luiz Carlos Gomes. Era um curso de termodinâmica e mecânica estatística, eu acho que no 3º ou 4º ano, uma coisa assim. Então ele já tinha escolhido o livro e tal, e ele ia dar o curso. Acontece que aí ele recebeu um convite para ir passar um tempo no MIT. E ele resolveu ir. E aí ele chegou para mim e disse, eu não vou mais dar o curso porque eu vou para o MIT. Eu digo, tá bom, e o curso? Ele disse, o curso você dá. Então eu dei o curso. Eu era um recém-formado bacharel. E tive que dar um curso que eu nunca tive. Então eu aprendi termodinâmica e mecânica estatística dando um curso na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras aí na cidade universitária já. Foi assim que eu aprendi termodinâmica, dando um curso.
Eu nunca tive um curso de termodinâmica no currículo. Mas no bacharelado não tinha? Não, não tinha. Ou não teve, não sei, não teve. Ah, Tinha uma termodinâmica muito fim no primeiro ano, que era horrível. Foi pessimamente dada, eu não aprendi nada. mas mecânica e estatística o senhor teve? Não, não, Também não. Nossa, que não, coisa. não. Não, aprendi. Esse curso era termodinâmica e mecânica estatística. E o livro tinha as duas coisas, aprendi as duas coisas aí. E eu aprendi uma mecânica estatística um pouco diferente, porque o livro que o Luiz Carlos tinha escolhido usa a mecânica estatística de Boltzmann, não a de Gibbs. Entende? Então, a minha primeira mecânica estatística foi a desse livro e eu aprendi antes a mecânica estatística de Boltzmann. E o senhor lembra que livro foi esse? Lembro. Os autores são Alice e Hurlin. Dois americanos. Americanos, né? Sim, o livro é em inglês. Alice e Hurlin. Esses são os sobrenomes, eu não me lembro dos nomes. E quando o senhor voltou, para qual departamento o senhor foi? Que ano que era? Quando o senhor voltou do MIT? Esse, você está perguntando em que curso, em que ano do curso era o... Não, quando o senhor voltou do MIT para o Brasil, que ano que foi e qual departamento o senhor foi alocado na USP? Física nuclear. Ah, física nuclear. Departamento de Física Nuclear. Quer dizer, era a cadeira de Física Nuclear ainda. Acho que não tinha tido a reforma, ou já teve. Eu não sei que ano foi a reforma. A reforma foi em 70. Foi quando? 1970. Ah, não. Então era a cadeira de Física Nuclear. Eu fiquei na cadeira de Física Nuclear. É isso. Eu era um anexo lá, uma espécie de assistente da cadeira de Física Nuclear. Porque no tempo da cadeira, o catedrático podia contratar assistentes. Então, mas não foi um contrato formal, foi um contrato assim, de boca. Quer dizer, eu não tinha nada assinado. Eu tive uma coisa assinada, acho que mais um ano depois de voltar, uma coisa assim. E, professor, o senhor participou da fundação da Sociedade Brasileira de Física? Pois é. Eu, um pouco vergonhosamente, eu não participei. Eu não participei estando presente. A fundação da SBF se deu numa reunião da SBPC, não foi? Se não me engano, foi uma reunião no Paraná. Foi a Sociedade Congresso de Ciência, né? E eu fui a essa reunião. E nessa reunião houve a fundação, mas eu não estive na fundação. Então eu estava lá. Eu estava na reunião da SBPC, em que foi fundada a SBF, mas eu não estava na reunião de fundação da SBF. E o que o senhor lembra dos eventos anteriores da criação da Sociedade Brasileira de Física? Como que era existiam grandes reuniões? Agora, praticamente antes da SBF, não havia SBF. Mas eu quis perguntar, vou colocar de novo. O que o senhor lembra dos grandes encontros de físicos? Como que eram essas reuniões e como se levou, né? Quais eventos se levou à necessidade da criação da Sociedade Brasileira de Física? Isso eu não sei. O que levou à criação da Sociedade Brasileira de Física. Mas a reunião que havia, onde a gente discutia eventualmente algumas coisas, era as reuniões da SBPC. Por isso que eu fui na reunião da SBPC. Eu tinha acabado o doutoramento, então eu submeti 2 ou 3 trabalhinhos para apresentação oral lá, baseados na minha tese, tá certo? Resultados da minha tese, pedacinhos, coisas, né? E aí eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, eu tive uma enorme decepção, porque eu peguei o catálogo, que era, acho que uma revista, um número da revista Ciência e Cultura, ou alguma coisa assim, que tinha lá a lista de todos os trabalhos que tinham sido submetidos, e o meu trabalho, eles fizeram um pastiche no título, que é uma coisa absolutamente grotesca aquilo. Então eu fiquei muito chateado, certo?
o que eles escreveram lá como título não quer dizer absolutamente nada. Eu até me lembro, agora me lembrei, eu posso te dizer exatamente o que aconteceu. O meu título era o tratamento teórico de certas anomalias isobáricas. Isso é uma coisa técnica de física nuclear, que eram ressonâncias isobáricas, que são um tipo de fenômeno que eu tratei na minha tese. E que na época estava bem na moda isso aí. Então, anomalia isobárica era um nome técnico que estava no título. E o que eles puseram lá era analogias isossônicas. Então eu me lembro que eu dei o seminário onde eu devia falar anomalias isobáricas, eu falava de propósito analogias isossônicas. Então deve ter sido um seminário absolutamente, uma apresentação curta, mas surrealista, porque, né? Então é assim, as reuniões eram assim. Essa é a minha experiência de reuniões ao voltar de MIT. E não tinha nada de organização nacional nessa época, né, professor? Eram pequenos grupos regionais, provavelmente, né? Para se reunir e falar de física, por exemplo. Não eram. Quer dizer, a SBPC anunciava a reunião, a gente sabia que ia ter a reunião, e quem tinha trabalho que achava que valia a pena apresentar, mandava. Funcionava como funciona a SBF hoje, as reuniões da SBF. Uhum. Só que era a SBPC. E a SBPC, além de física, tinha outras coisas. Tinha sociologia, tinha um monte de coisas. Mas eram reuniões que tinham sessões paralelas, obviamente, coisas desse tipo. Eram coisas muito grandes, em geral. O senhor escreveu um texto sobre a criação do curso de Ciências Moleculares na USP. E lá o senhor abordou a evolução histórica do sistema de cátedras para os atuais departamentos, os desafios de formar pesquisadores atualizados, etc. Queria que o senhor contasse um pouco sobre esse trabalho e quais foram as dificuldades de ter uma grade mais interdisciplinar no bacharelado em física do IFUSP, por exemplo. Porque como que a gente faria para pegar um pedaço disso que foi feito em ciências moleculares para aproveitar no bacharelado em física? Porque ele é bem duro, né, na formação do pesquisador do bacharelado. O senhor acha que a gente podia melhorar um pouco essa grade para ter disciplinas mais interdisciplinares e de outros institutos, etc.? Queria que o senhor falasse um pouco dessas duas coisas. Quer dizer, o esquema, utopicamente falando, a gente pode dizer que o esquema seria aplicável, em princípio, a qualquer disciplina, eu imagino, qualquer faculdade, em particular para o Instituto de Física. Quer dizer, o que seria aplicável? Você ter um ciclo básico, tá certo, com disciplinas obrigatórias e profundamente trabalhadas, tá certo? Isso tem no curso de Ciências Moleculares. E depois, uma grande flexibilidade com certas exigências mínimas para a sequência do currículo, tá certo? Quer dizer, eu acho que não devia ser um currículo fechado. Eu acho que o currículo atual é muito fechado. Por mais que eles coloquem optativas, optatórias, que se falava antigamente, não sei se ainda se fala, mas ainda, digamos, a flexibilidade é muito pequena no curso. Eu acho que poderia, inclusive, se fazer cursos em outros institutos da USP, tá certo? Por exemplo, na matemática, na engenharia, tá certo? Tem cursos interessantes na engenharia que podiam ser feitos dentro de um currículo para um físico, tá certo? E vice-versa. Para o engenheiro também tem cursos da física. Isso podia, quer dizer, a universidade podia ser muito mais integrada. Ela nasceu toda fragmentada e essa fragmentação continua até hoje, né? A reforma universitária foi uma tentativa de desfragmentação. A grande unidade que foi criada para desfragmentar, para semear, digamos, a desfragmentação, foi
como é que se chama? Aquele instituto, a coisa me fugiu o nome dele agora. É o Instituto de Na área Estudos médica, Avançados? na área médica. Lá em cima. É o Instituto de Biociências, é o ICB. Biociências, exatamente. Não é um instituto de biociências. Tem um Não é o ICB? ICB, Ciências Biomédicas, é assim que chamava, né? Ciências Foi criado um Biomédicas. Instituto de Ciências Biomédicas. que era para dar as disciplinas biomédicas para todas as coisas, as unidades da universidade. E ele foi o único instituto criado sem alunos. Não havia alunos. Quando ele foi criado, ele não tinha nenhum aluno dele. Os alunos dele eram todos os alunos de biociências de toda a universidade. E eles sempre foram... como é que evoluiu isso? Isso evoluiu no sentido deles sempre quererem ter alunos. E atualmente acho que eles conseguiram, né? Parece que eles conseguiram ter alunos agora. O ICB era para dar as disciplinas básicas da faculdade de medicina, da veterinária, da odontologia, e por aí vai, né? E, professor... Então, quer dizer, essa integração na USP é muito precária. A grande experiência de integração foi o curso de Ciências Moleculares, que é uma experiência piloto, pequena, e que está funcionando bem. Eu acho que deixam ela funcionar bem. Eu quase que às vezes penso que é porque ela é pequena. E porque também não tem nenhum instituto controlando, né? Está direto na reitoria, né, professor? Não tem nenhum instituto controlando. Controlando, não. Houve várias tentativas de controle, mas não existem institutos participando. Os institutos que participam são o Instituto de Física, o Instituto de Matemática, o Instituto de Biociências, não o ICB, mas o IB. E o que mais? Basicamente isso. E a Química, desculpe, a Química. E eles têm representantes desses institutos no corpo que, digamos, dirige o curso lá. Que é um corpo colegiado, né? Algumas pessoas que já entrevistamos mencionaram que os cursos no IFUSP exigem uma quantidade muito grande de horas em sala de aula e dedicação do aluno, que acaba não incentivando a reflexão profunda de temas complexos abordados, né, na teoria. Qual é a sua opinião sobre esse tema, sobre a relação entre a quantidade de horas que o aluno está ocupado tendo aulas e a quantidade de horas que ele tem para estudar e aprofundar o seu conhecimento? É completamente disparatado aqui, né? Quer dizer, tem aula demais. Eu vou te dizer, todos os cursos que eu fiz do MIT eram, no máximo, 3 horas de aula por semana. 3 vezes 1 hora. E 1 hora são 50 minutos. Você entende? E a aula é uma coisa que tem o seguinte papel. Quer dizer, o professor vai lá e dá uma ideia global de pontos-chave e mostra, digamos, um mapa, uma visão geral das coisas. E o grosso você tem que fazer sozinho. Você vai estudar sozinho depois. Esse sistema de dividir, de dar a carga horária dos cursos que tem atualmente no Instituto de Física, é exatamente igual o mesmo que tem no MIT. E ele tem essa forma porque eu, quando voltei do MIT, fui colocado na comissão de ensino do Instituto de Física e aí
eles estavam montando os esquemas de como caracterizar quantas horas de aula, de preparação, etc. E eu disse, tá bom, no MIT é assim, então eu sugiro que seja igual. E ficou igual. Então, por exemplo, os cursos no MIT teóricos de mecânica quântica era 309. 3 horas de aula por semana e 9 aulas de preparação. Quer dizer que eles estimam que o estudante vai gastar 9 horas para decifrar, destrinchar o que ele aprendeu nas 3 horas de aula, o que foi tratado nas 3 horas de aula. Isso é uma proporção típica. Tá certo? Então, eu nunca tive mais do que... Não tem cursos com mais do que 3 horas de aula. Em geral, tinha uma 4ª hora, que era uma aula de exercícios, porque nesses cursos teóricos, você tinha uma lista de exercícios pesada por semana. E esses exercícios tinham que ser entregues numa aula especial, que era feita com monitores, e que os problemas que eram entregues eram resolvidos nessa aula. Tá certo? E essa era uma 4ª hora que você podia ir ou não ir, mas você podia só entregar a coisa. Tá certo? Mas o número de horas de qualquer disciplina, mecânica quântica da pós, é 3 horas por semana. Só de aula. E o resto você tem que trabalhar, 9 horas. Aqui, você não tem essa flexibilidade. Você tem muita aula, tá certo? E aulas muito longas, tá certo? Eu dei muitas vezes o curso de mecânica quântica aqui. E são aulas de 1h30, 2 aulas juntas, tá certo? Então, tem 2 ou 3 vezes por semana, 3 aulas juntas. É barbaridade, é o dobro do que tem lá. Professor, a gente pensando hoje em dia que o currículo aborda grandes tópicos da física, ele ficou extenso e a quantidade não só de horas-aulas por disciplina, mas a quantidade de disciplinas exigida do aluno no semestre, no aluno de graduação no semestre, é muito grande, né? Veja, nós falamos aqui no mínimo de 12 créditos, né? Não, é demais, é demais. É inútil, porque você entende, aí isso tem problemas internos no funcionamento da cúpula dos institutos que torna essa carga grande muito rígida, porque cada professor, cada repartição, cada divisão do instituto quer manter o seu prestígio, tendo o seu curso, sua disciplina, seus alunos, você entende? E isso faz um currículo completamente desproporcional. Isso se resolve facilmente com opcionalidade, tá certo? Você diz que essas coisas são oferecidas, quem vai oferecer quer que as pessoas escolham aquilo que ele está oferecendo, então ele tem que oferecer coisas que sejam interessantes e tem que ser bem dados, tá certo? E vai ter alunos, vai ter os alunos interessados em fazer aquilo, tá certo? E não é obrigado todo mundo a fazer coisas que só porque as pessoas têm que ter o seu prestígio preservado, entende? É um pouco assim. Eu estou sendo meio cáustico, mas eu fiquei cáustico, assim, depois de todos esses anos, um pouco. Me desculpem as pessoas que forem ofendidas, mas espero que ninguém seja. E tem que aproveitar para tirar uma estatística também das respostas dos alunos, né, professor? Entender como isso impacta no desenvolvimento e na formação deles, né? Pois é. Eu não sei o que eles acham. Você tem ideia? Bom, não é hora de me dizer. Não sou eu que faço as perguntas hoje. A gente conversou um pouco com os professores. Vários dos entrevistados, na verdade, falaram que a quantidade de horas é muito grande, mas que existe alguma burocracia que não se sabe bem por que não se muda isso, né? Você quer ter, ao mesmo tempo que você quer ter uma formação sólida, você não quer abrir mão da quantidade de horas que as pessoas passam estudando, mas parece que esses dois estão em conflito, né?
Se você estuda muito nessa sala de aula, você não consegue fazer os exercícios ou ler os livros, né? Não, a burocracia sempre está a serviço de congelamento de alguma estrutura que talvez não tem muita razão de existir, pelo menos da maneira como ela está formulada. Tá certo? Então, eu acho que existe uma certa rigidez nessa história. Eu concordo, eu acho que é bem isso mesmo. No meu tempo já era assim. Eu tinha que fazer várias coisas que eu sei que são totalmente inúteis. Tinha que passar, tá certo? Inclusive, alguns cursos mudaram a quantidade de horas, né? O curso de Física Matemática, por exemplo, acho que eram 6 horas por semana, 3 dias de 2 horas, né? Eles reduziram para 4. Alguns outros cursos, se eu não me engano, de mecânica também fizeram isso. Mas é muito. É demais, você entende? Por que no MIT 3 horas funciona e aqui não? As pessoas lá não são mais inteligentes nem mais outra coisa do que aqui. Eles trabalham de outro jeito só. Entende? Então é assim. Tem que testar, né? A aula não é, digamos, uma exposição completa, que a pessoa vai lá e aquilo é tudo o que ela tem que saber jamais. Não é. A aula é um roteiro. Você entende? E depois você tem que fazer a sua própria versão da coisa. Se você não tem a sua própria versão daquela disciplina, daquela coisa, você não aprendeu aquilo. Você não dominou aquilo. Sim. E poderia até as coisas, né, com o seu trabalho, não com as aulas. As aulas não. As aulas você entra por um ouvido e sai pelo outro. Certo? É chato a aula. Sim. Eu poderia até experimentar, né? Criar algum tipo de turma especial e ver se funciona de outro modo e tirar tirar realmente a informação de alguma coisa que aconteceu, né? Porque a gente vê bastante nisso, que eles fizeram um teste daquele novo tipo de ensino e que você tinha, eu esqueci o nome agora, você lembra, Victor? Mas que você tinha uma outra forma de dar aula. Isso foi testado, se não me engano, por um ano. Scale Up. Isso foi testado por um ano e pouco, e depois viram que não funcionou muito bem. Talvez talvez fosse interessante fazer isso também, né? Esse negócio de métodos e da aula também já se experimentou milhares de coisas. O problema não é esse. O problema é você perceber que uma aula não é uma fonte de informação detalhada e final. Ela é simplesmente uma ajuda, um roteiro, para você entrar naquele tema, naquele assunto. E quem tem que destrinchar a coisa é você mesmo. Se você não destrinchar aquilo com as suas ideias e com a sua experiência, aquilo lá você vai esquecer aquilo e acabou. Foi inútil. Então, e essa aula, esse roteiro que você precisa para você não ficar perdido antes de começar, você tem que ser uma coisa curta e palatável, quer dizer, que você engole sem muita dificuldade, entende? Não é uma coisa para estar tudo ali. É para ter o esqueleto ali e depois você vai pôr as carnes lá por conta própria do jeito que você entende a coisa. Porque aí é o seu entendimento, entende? Que depois você pode checar. Os exercícios são para checar se o seu entendimento está correto ou não está, você entende? Um bom exercício faz isso. Ele identifica que o entendimento que você achou que você tinha, você não teve completamente, porque está com um problema conceitual lá em algum canto ou alguma coisa assim. Algum problema técnico, sei lá. Mas é isso, quer dizer, o aprendizado é uma coisa que é basicamente um sofrimento individual, tá certo? É penoso e é individual. As aulas são um instrumento auxiliar para, digamos, você mais ou menos saber
mais o que você deve, como você tornar menos traumática a experiência, talvez. Só isso. O aprendizado ou é de uma pessoa ou não existe. A aula não ensina nada. Ela simplesmente traça roteiros para pessoas que querem aprender, tentar organizar as próprias ideias de acordo com aquela exposição da aula. Certo? Então, a aula é uma coisa limitada. Por isso tem que ter texto. Tem que ter fontes. A fonte não pode ser a aula. E, professor, aproveitando, falou sobre o texto, como que se deu a elaboração, revisão e processo de publicação do seu livro de mecânica quântica? E uma outra pergunta. O público-alvo é para pós-graduação, né? Mas o senhor conseguiu testar isso no bacharelado alguma vez? O texto? Não, eu dei esse curso várias vezes e tinha alunos do bacharelado de ciências moleculares. O pessoal das ciências moleculares, que opta por fazer mecânica quântica, eles podem optar na parte no terceiro e quarto ano deles, né? Eles podem fazer o curso de pós. E todos o pessoal de lá, em geral, faz o curso de pós, de graduação. E eles são alunos de quarto ano, em geral. Terceiro e quarto ano. Então, esse curso pode funcionar, quer dizer... ele é um curso de pós-graduação mais ou menos padrão. É mais ou menos... Isso aí é o padrão mais ou menos quase universal, né? Mas como que surgiu a oportunidade do senhor publicar? Eram notas de aula que o senhor foi compilando e alguém... Não, exatamente. Então, eu fui encarregado de dar curso de mecânica quântica. Então, eu escrevi umas notas de aula. E essas notas de aula eram feitas, eram mimeografadas antes, depois elas foram feitas, enfim, uma impressão como notas de aula avulsas, fascículozinhos e tal. E isso ficou durante muito tempo. Aí, quando eu vi que a coisa estava mais ou menos grande e completa, tinha dado isso já algumas vezes, várias vezes, eu resolvi passar tudo a limpo e fazer uma coisa só, né? Então, aí eu resolvi... Porque as notas de aula eram muito mais informais, claro. Então, o que eu fiz foi melhorar a coisa, tentar dar uma roupagem um pouco mais de livro e colocar tudo lá. Então, tem 2 semestres de aula dentro de um livro. Os primeiros, metade dos capítulos são do primeiro semestre e outros são do segundo semestre. E isso é basicamente, não é muito diferente, tem muita influência do curso de mecânica quântica que eu fiz no MIT com o Huang. Entende? Então, quer dizer, se você quiser saber a genealogia disso aí, é mais ou menos aquela. Esse é o curso do MIT do Huang, certo? Agora, é claro que as aulas dele eram 3 aulas de 1 hora por semana e aulas muito interessantes, certo? E aí você sai com uma série de coisas e aí a gente tinha textos. Ele usava o Messiá como texto. E tinha algum material em português na época que o senhor se inspirou ou foi todos esses materiais que o senhor viu fora do país? O material em português do livro? Isso, de mecânica quântica. Tinha alguma coisa na época que o senhor estava ali sondando para lançar o livro? Não, isso foi... eu preparei o livro aqui, né? Uhum. Eu preparei o livro aqui. Então, mas não tinha nenhum material de mecânica quântica. Com base, a base, o boneco para fazer o livro foram uma coleção das minhas apostilinhas de mecânica quântica. Foram um pré-livro. E já estava tudo em português, né? Professor,
Como foram as suas experiências em congressos, pós-doutoramentos e outros eventos internacionais ao longo da sua carreira? Bom, eu não sou uma pessoa que tem muitas experiências internacionais. Eu fiz doutoramento fora, depois eu voltei para cá. Quando eu voltei para cá, eu ainda estava mais aquecido. Então, eu fui a várias conferências que houve na época sobre assuntos relacionados com o meu trabalho, de tese na época. Então, eu tive, durante 3 anos que eu fiquei aqui no Brasil, eu fui, acho que em 1 ou 2 conferências fora, nos Estados Unidos sempre. Depois, eu voltei para o MIT para fazer como pós-doc. E fiquei 2 anos lá como pós-doc. Durante esses 2 anos, eu me meti a fazer umas outras coisas, terminei um trabalho que eu tinha começado aqui e comecei a fazer outras coisas lá. E depois de 2 anos, eu voltei para o Brasil. E aí, praticamente, eu fiquei aqui só com saídas pequenas onde eu tive um trabalho remoto mais regular, uma vez por ano, passando 1 ou 2 meses, foi em Buenos Aires. Eu ia para Buenos Aires, trabalhando com o pessoal de física nuclear da Comissão de Energia Atômica lá e depois com o pessoal da Universidade de La Plata. Mas essa é basicamente a minha experiência. Eu fui pós-doc 2 anos no MIT. Mesmo lugar, portanto. Uhum. E, professor, falando um pouquinho do que a gente estava conversando aqui sobre os problemas do bacharelado e tal, o que o senhor acha que a gente podia modificar no nosso ensino superior como um todo, olhando para os sucessos e fracassos em outras universidades? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você vai fazer a graduação, você já tem muitas disciplinas que fogem um pouco desse formato que a gente tem no Brasil, né? Já é uma coisa mais interunidades, interdisciplinar. O que a gente pode melhorar na nossa universidade como um todo, tratando um pouco da USP, né? Para que a gente faça uma pesquisa de mais ponta, ou que a gente tenha um investimento maior com um capital privado. Não, isso é outro modelo, né? Aqui eu acho que isso aí está muito longe de nós. Veja, eu conheço melhor a estrutura do MIT. E o MIT não é uma universidade, é um instituto, né? Ele chama Instituto, Massachusetts Institute of Technology. E a coisa é que existem muitos departamentos diferentes lá, mas tem muita coisa que não existe lá. Por exemplo, não existe medicina, existe biologia. Mas a biologia que tem lá é uma biologia de um tipo especial que não tem muita coisa que em outros lugares, em uma universidade, teria. Eles têm um departamento de humanidades lá. O departamento de humanidades tem algumas pessoas que estão dando algum curso de filosofia ou outro, mas é, digamos, uma coisa mais ou menos marginal. Não é uma coisa assim muito desenvolvida, tá certo? Muitas pessoas que acabam sendo vistos como tendo papel de filósofos no MIT, por exemplo, Noam Chomsky. Chomsky é do departamento de linguística. E é um departamento de linguística muito sério, quer dizer, técnico, quer dizer, profundo, tá certo? Quantitativo. Não é uma coisa assim, blá, blá, blá. Entende? Então, e eles estão fazendo experiências o tempo todo. Recentemente, eles estão começando uma outra maneira de ensinar o ciclo básico, tá certo? Pelo menos as aulas de física básica agora são completamente diferentes. Quer dizer, são hands-on, são salas especialmente aparelhadas com equipamento de informática,
e mesas com 8 ou 9 pessoas sentando na mesa, com equipamento experimental em cima da mesa, tomada de dados computadorizada e análise em linha ali na hora. Isso física básica, física 1, física 2, entende? Então eles estão fazendo experiências o tempo todo. Mas isso esbarra um pouco no nosso dinheiro aqui também, né, professor? A quantidade de investimento. E eles têm dinheiro para isso. Quer dizer, essa experiência que eu estou relatando da física básica na MIT, eles construíram 2 salas dessa que custaram não sei quantos milhões de dólares para montar a sala. E não teve problema porque teve uma doação de um ex-aluno que foi mais ou menos, que cobriu isso e ainda sobrou dinheiro. Então, as coisas lá funcionam nessa base. Quer dizer, os ex-alunos ganham muito dinheiro e devolvem para a universidade em que eles se formaram, tá certo? E a universidade usa bem. Ela usa para fazer coisas diferentes, novas. É realmente um outro modelo que a gente está acostumado. É outro mundo. Eu me lembro que quando eu estava lá, tem um jornalzinho no campus, tá certo? Que chamava Tech Talk. Conversa do Tech. O Tech é o apelido do MIT, né? E um dos artigos que tinha lá é que tinha a história de um aluno que tinha ido para o professor, para o orientador, dizendo que ele tinha um jeito melhor de fazer alguma coisa e que ele queria trabalhar naquilo, fazer um programa de programação. Ele queria fazer um esquema de programas melhor do que o que existia. E aí a resposta do professor diz: aqui nós não fazemos coisas de novo, melhor. A gente faz coisas novas. E não deixou ele fazer. Então você vê que é radical, entende? Eu me lembro da frase que eles publicaram no jornal. Eles dizem: here we don't do things over again. We do new things. É uma questão cultural já, né? Não é só Pois é. dinheiro, estrutura. Não, então você vê que chegar aqui de volta é um choque térmico mais ou menos grave. Mas tudo bem. Eu sobrevivi. E atualmente, quais são as suas atividades como professor sênior no IFUSP? E da sua carreira... Que eu já nem sou mais, no rigor. E na sua carreira, professor? Não, as minhas atividades eu continuo fazendo, umas discussões. Quer dizer, uma vez por semana, nós temos uma sessão Zoom, eu, o Arnaldo Gamal, e uns postdocs e estudantes do Arnaldo Gamal, sobre a física teórica de átomos frios, né? Condensados de Bose-Einstein, essas coisas. Então a gente tem uma espécie de journal club, uma vez por semana, todas as quartas-feiras, das 2 às 4, no Zoom. Isso é praticamente a física que eu estou fazendo. Quer dizer, recentemente eu voltei ao Instituto de Física depois de 2 anos. Eu ainda tenho uma sala lá que eu estou tentando ver o que eu faço dela agora. E continuo fuçando e vendo a física nova que existe e coisas desse tipo. A física não para, né? Sempre tem novidade. E, professor, durante a sua carreira toda, tem algum trabalho que o senhor gostaria de destacar? Não, quer dizer, eu não sei. Tem coisas que eu gosto mais, eu gosto menos, mas eu acho que nada que eu goste de, digamos, ressaltar publicamente. Deixa eu... Os outros que digam. Já foi publicado, o resto não é mais comigo. O professor, o senhor falou que estava trabalhando na Argentina e o senhor é membro da Academia Nacional de Ciências lá, né? Como que isso aconteceu? Pois é, isso aconteceu assim. De repente me elegeram membro correspondente. Eu fiquei muito agradecido, mas eu não fiz nada. Eles fizeram.
Foi basicamente porque eu fui lá tantas vezes, então a gente se conhecia bastante. Eu acho que, de repente, eles resolveram fazer isso. Então, eles me escolheram como membro correspondente. E aí eu preparei um trabalho e mandei para os anais da Academia Argentina de Ciências. Legal. E o senhor ficou trocando figurinha com eles lá até quando? Esse trabalho científico mesmo? Esse aí? Esse que eu falei? Não, o senhor continuou trabalhando com eles por correspondência? O senhor foi até lá fazer seminários? Quanto tempo durou essa relação com o pessoal de Isso lá? durou vários anos. Isso durou anos. Uma vez por ano eu ia lá, em geral, no período de fim de ano. Uhum. No começo eu fui várias vezes para o grupo de física nuclear da Comissão Nacional de Energia Atômica. A física nuclear na Argentina não era feita na universidade, era feita na Comissão Nacional de Energia Atômica, que trata de todos os reatores de potência na Argentina, etc. Então, isso para eles era muito conveniente, porque, do ponto de vista de orçamento, o orçamento da física era infinitesimal comparado com o orçamento da energia atômica argentina toda. Então, eles facilmente conseguiam financiamento para as coisas que eles precisavam. Então, inclusive a física nuclear funcionava lá dentro, basicamente. E eu ia lá e a gente trabalhava lá dentro do campus, digamos assim, da Comissão Nacional de Energia. Lá chama energia atômica, energia atômica lá chama. Aqui no Brasil que chama nuclear, energia nuclear. Lá chama energia atômica. E então, depois, isso foi basicamente o contato lá, era o professor Marco Sarraceno, o Daniel Bess, que eu conheci já quando eu estava como recém-formado no Instituto de Física Teórica. Ele passou pelo Brasil e eu conheci o Bess. O Daniel Bess, que ainda vive, deve ter uns mais de 90 anos hoje. E isso foi durante vários anos, e depois eu passei a interagir com o professor Francisco Krompotti, que esteve muito tempo no Brasil e depois voltou para a Argentina e voltou para a Universidade de La Plata. Depois que acabou a ditadura na Argentina, e ele voltou para ser o primeiro reitor, que eles chamaram reitor normalizador, que era o reitor para passar a universidade a limpo. E ele fez isso, né? E uma das coisas que ele fez no departamento de física, ele tinha que fazer concurso para todo mundo. Todo mundo do departamento de física, os novos, os velhos, todos foram reconcursados. Então houve uma mega banca, que concursou todos os membros do departamento de física. Eu tive o privilégio de fazer parte dessa banca. interessante isso. Era meio para colocar todo mundo na mesma página ali, né? Pois é. Então, a gente, todos os professores sêniores de lá, e até o cara que estava entrando, tá certo? Todos, e tinha que não só concursá-los, mas a banca devia escolher a posição deles na carreira. Entende? De acordo com o resultado ali. De acordo com o resultado. Então foi um trabalho fantástico, terrível. Eu fiquei lá, eu acho que foi mais ou menos umas 3 ou 4 semanas de concurso, todos os dias. O senhor chegou a lecionar em alguma universidade lá na Argentina, professor? Teve alguma oportunidade disso? Não, lecionar, não. Esse período que eu ia, em geral, era período de férias, a gente trabalhava furiosamente o tempo todo lá. Uhum. Em horários argentinos. O horário argentino é assim, normalmente o meu horário de jantar era meia-noite. Nossa. Os restaurantes estão abertos. E, professor, uma última pergunta para a gente encerrar. Qual foi a disciplina que o senhor mais gostou de ministrar lá na física? O que eu mais gostei?
Não sei. Eu gosto de dar aula, entende? Eu sempre gostei de dar aula. Em particular, as aulas de mecânica quântica, eu acho que eu gostei de fazer aquilo. Mas eu não sei se eu poria, assim, num grande destaque, não. Todas as aulas que eu dei, eu gostei. Mesmo física básica, eu gosto de dar física básica também. É desafiante, porque a gente tem que, digamos, não pode usar muitas tecnicalidades, tem que ser... é interessante.